Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo que traz o tema da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Glória a Deus, louvado, engrandecido e exaltado é e será para sempre o santo nome do Senhor. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso estamos alegres, estamos aqui, glórias a Deus, com mais um culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E nesse momento nós queremos estar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção para mais um culto, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar perante o nosso Deus nesse momento, amém? Ninguém pode entrar na presença de Deus sem primeiro se humilhar, sem dizer que Ele é grande, que Ele é o Pai Celestial, que Ele é o nosso Deus, o grande Deus, o nosso Salvador e Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando nós engrandecemos o nome do Senhor, nós diminuímos, né? Nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, e é isso que é se humilhar na presença de Deus, né? Não é se apresentar todo rasgado, sujo na presença de Deus, não. Tem gente que acha que isso aí é se humilhar, mas não é, não. É humilhar. Tem muitas pessoas que se apresentam dessa forma para Deus, sujo, rasgado, mas são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas também que chega bonito, perfumado, cheiroso para o Senhor, né? Mas com um coração humilde, com um coração quebrantado, né? Glórias a Deus, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que é falho, né? E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente reconheça a nossa pequenez, né? A nossa fragilidade, que nós venhamos reconhecer a soberania de Deus e saber que somos eternos, dependente do nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai, estamos aqui, Pai, na tua presença nessa terça-feira, porque te amamos, porque te adoramos, porque queremos, Pai, ouvir a tua voz, queremos nos humilhar
perante o Senhor, queremos exaltar o teu santo nome, louvar o nome do Senhor, queremos te honrar nessa noite, Pai. Então receba, Pai, receba a nossa humilhação, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, perdoa pelas nossas falhas, perdoa pelos nossos pecados, Pai, e nos abençoa, Pai, nos abençoa, Deus. Nos dá um culto abençoado, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vai ser entregue ao Senhor nessa noite, e abençoa o teu povo, a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos fazer o nosso momento de louvor, vamos dizer, vamos adorar aquele que é único, né, e digno de receber a honra, a glória e o louvor e a adoração. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és o único, Pai. Toda glória, toda honra. Oh, aleluia. Só tu és, Senhor. Glórias a Deus. Vamos adorar o nosso Deus juntos. O nome deste nosso amado Deus. Aleluia. Nosso querido Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Te exaltamos. Tu és o único digno de receber. Tu és o único digno de toda receber glória, toda a honra, toda a glória, todo o poder louvor. e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Grandioso Deus. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. ao único que é digno, Aleluia. ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos Somente a Ti, Jesus. Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o teu Nos nome, rendemos aos Seus pés. nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, Vamos declarar mais uma vez. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos.
Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. No século dos séculos, a Ele todo louvor. Oh, aleluia. A Ele coroamos. Sim, Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluias. Continue na mesma dimensão. Continue na mesma dimensão. Aleluias. Deus está aqui. Sim, Senhor. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo Como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cante isso mais uma vez, igreja. Diga. Deus está tão certo como respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os feridos de alma são sarados. Os enfermos e doentes são sarados. Sim, Pois o Jesus. Espírito de Deus está aqui. Quantos creem nisso? Erga suas mãos, diga. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero ser Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim, do meu interior, com águas vivas. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim, como uma manancial, do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Quantos querem ser restaurados por Ele? Para o teu amor, Aleluia. Glória a Deus. para o teu amor, pra tua glória, pra tua glória, para o teu amor. Chamamos para o teu Declare isso. Eu quero ser como um jardim fechado, Flua em mim. flua em mim, como um manancial, do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em Levítico,
capítulo 27, versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. A palavra de Deus aqui diz que todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, né? Seja dos cereais, seja das frutas, seja qual for a sua área de trabalho, seja qual for a sua forma de você ganhar o seu pão, né? Desde quando não seja coisa errada, né? Que Deus também não tem prazer de receber dinheiro sujo, né? Mas se você é um trabalhador honesto, né? Que ganha a sua vida trabalhando honestamente, você é grato a Deus e sabe que tudo vem dele, honre ao Senhor com as primícias, com a primeira parte, né? O dízimo quer dizer 10% do que você ganha, né? De tudo que Deus te dá, né? Nós sabemos que Deus ele é o único que pode abrir portas, e a porta que ele abre, nem capeta, nem diabo, nem inveja, nada, ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Mas também a porta que Deus fecha, não tem macumba, reza braba, nada que vai abrir a porta que Deus fecha. Quando Deus quer provar, ele prova e acabou mesmo, né? Estava eu lá no sertanejo, cantando, fazendo show, quando chegou a conta para mim, não teve nem aniversário, nem velório para mim, não achei nem velório para cantar, porque Deus fechou todas as portas. Deus fechou todas as portas, né? E eu tive que me render ao Senhor para que Deus pudesse mudar a minha vida, porque estava tudo travado, tudo parado para mim, porque o meu orgulho, eu deixei de honrar a Deus, de louvar a Deus, né? E por isso eu fui lutar sozinho, viver o meu projeto, viver o meu propósito de vida e não o propósito de Deus, né? Quando a gente se rende ao propósito de Deus, aí agora Deus ele abençoa, Deus ele garante. Quando o projeto é dele, quando somos fiéis a ele, quando honramos a ele, aí agora nós recebemos dele dupla honra, né? A palavra de Deus diz que ele honra os que lhe honram e ele despreza aqueles que os desprezam, né? Então, se você ama o Senhor, se você honra o Senhor, você vai receber de Deus dupla honra, porque Deus ele tem o prazer de honrar aquele filho fiel. Mas aqueles que desprezam a Deus, né, e são soberbos, arrogantes, acham que se acham melhor do que Deus, que a pessoa que não honra a Deus, ela se acha melhor do que Deus, né? A pessoa que não se humilha para Deus, que não honra a Deus, não acha que Deus é digno de ser louvado, honrado, adorado, né? Essa pessoa se acha melhor do que Deus, ela se acha, né? Isso foi o que aconteceu com Satanás, né? Com Lúcifer era um anjo de luz, né? Que regia o coral, era responsável pela adoração a Deus. Chegou um dia que ele achou que ele não tinha que louvar a Deus, que honrar a Deus, não. Ele tinha que honrar a ele mesmo e adorar ele mesmo, né? E ele falou que ia criar o trono dele acima do de Deus, né? Mas aí caiu por terra, ele foi lançado por terra, né? Junto ele com a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. Essa terça parte dos anjos se tornou os demônios, né? Então, temos que tomar muito cuidado, viu, igreja? Porque muitas vezes nos enchemos de nós mesmos, e quando nos tornamos assim, nos deixamos levar, né, com esse espírito de se encher de nós mesmos, é o próprio espírito de Satanás que está habitando em nós ou nos influenciando, né? A gente vê muitos artistas, pastores, líderes, né, que se inflamam de uma forma, né? E essas pessoas, elas se enchem do espírito do próprio Satanás, porque foi isso que fez com que Lúcifer fosse condenado. Ele se encheu dele mesmo, ao invés dele se encher do Espírito de Deus e se humilhar perante o Senhor, né? Ele se encheu dele mesmo, né? Então, tome cuidado, você que tem resistência para poder honrar e louvar a Deus, tome muito cuidado, porque essas pessoas que desprezam a Deus, Deus também despreza essas pessoas, serão desprezadas por Deus, não porque Deus
é carrasco, Deus é cruel, porque a pessoa que despreza Deus, ela está abraçando o diabo, né? A partir do momento que você rejeita as coisas que vêm de Deus, você rejeita o Senhor, né? Você despreza a palavra, despreza o louvor, despreza a honra a Deus, o diabo ele não pede licença, ele já te abraça. Só que ele te abraça não é para te fazer carinho, não é para te abençoar, ele abraça para roubar a sua felicidade, a sua paz e destruir tudo que você tem, né? Destruir sua família, destruir a sua saúde, destruir os dons que você tem, Deus também tira, né? Muitas vezes nós nascemos com dom e por não adorar a Deus, Deus tira a voz, tira tudo, né? Então nós temos que aprender a honrar a Deus e ter a consciência de que tudo vem do Senhor, né? E se tudo vem dele, nós devemos devolver a 10ª parte, né? Da fonte, devolver para a fonte de onde tudo vem, nós temos que devolver uma 10ª parte, amém? E essa 10ª parte não é a última parte, é a primeira parte, são as primícias, né? Glória seja dada o nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Então tá aí, você que está nos assistindo aí pela sua Smart TV, já está na tela aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está pelo site, o site da Igreja Nova Aliança com Cristo, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimo de oferta. Aí você clicando em dízimo de oferta, lá já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelos rádios net ou pelo aplicativo da rádio, você vai clicar em contato. Você clicando em contato, já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp você vai ver que lá tem os dados bancários para você estar contribuindo, amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o louvor aqui do nosso irmão Adilson Alves, se louvou filho pródigo, né? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se iludiu, você que andou pelo caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e isso fez você se afastar dos caminhos do Senhor. Escute esse louvor, adore ao Senhor e medite, volta correndo para a casa do Pai, porque Ele te ama, Ele quer te abençoar, e nós quando estamos afastados de Deus, não temos direção, estamos perdidos, sem rumo, né? E vulnerável aos ataques do inimigo, à opressão do diabo, amém? Então vamos adorar o Senhor com esse louvor, filho pródigo do nosso irmão Adilson Alves. Alô, povo de Deus, aqui é o cantor Adilson Alves. Eu também estou ligadinho na rádio Chegou a Minha Vez. E aqui você ouve as minhas melhores canções. Fiquem ligados. Glórias a Deus. Canta, irmão Adilson Alves. Glórias a Deus. Irmão Adilson Alves está ouvindo conosco na cidade de São João, no estado de Pernambuco. Glória a Deus. Pai, dai-me parte da minha herança. Eu quero ir embora, estou cansado de viver aqui. Pai, pelo mundo eu quero ir. Eu quero me divertir. Fui embora aos prazeres desse mundo, me entreguei. Gastei tudo e sozinho eu fiquei. Foi quando eu me lembrei do meu pai e voltei. Pai, eu quero teu perdão, é do fundo do meu coração. Eu estou de volta. Pai, eu quero recomeçar. O mundo não é meu lugar. Quero estar na tua casa. Aqui não me falta nada.
aos prazeres desse mundo me entreguei. Gastei tudo e sozinho eu fiquei. Foi quando eu me lembrei do meu pai e voltei. Pai, eu quero teu perdão, é do fundo do meu coração. Eu estou de volta. Pai, eu quero recomeçar. O mundo não é meu lugar. Quero estar na tua casa. Aqui não me falta nada. Pai, eu quero teu perdão. É do fundo do meu coração. Estou de volta. Pai, eu quero recomeçar. O mundo não é meu lugar. Quero estar na tua casa. Aqui não me falta nada. Aleluia. Aqui não me falta nada. Amém, Jesus. Aleluia. Aqui não me falta nada. Oh, glória a Deus. Com certeza, com Jesus, a vida com Jesus, não falta nada. Aleluia. Pai. Glórias a Deus. Deus abençoe nosso irmão Adilson Alves. Glórias a Deus. Vamos estar nesse momento orando ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Vamos agradecer pela fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? O nosso Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Nós temos que honrar a Ele todos os dias. Não podemos esquecer das grandes bênçãos que o Senhor nos dá, né? De estar com saúde, de trabalhar, pelos dons, pelos talentos, né? Pelas portas abertas. Só temos que agradecer a Deus. Muitos dormem e não acordam, muitos saem de casa e não voltam, não é verdade? Mas nós, enquanto respirarmos, nós temos que louvar a Deus e ser grato a Ele todos os dias, não é verdade? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós queremos aqui te agradecer, Pai, pela fidelidade do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado, Pai, a tua igreja, os teus filhos. Até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas e nós queremos te agradecer, Pai. Receba, Pai, todo louvor, toda adoração que foi entregue nesta noite, através dos dízimos, das ofertas, que o Senhor possa fazer cada semente germinar na vida dos teus filhos, Pai, que eles possam colher os frutos, Pai, de toda a sua colheita, Pai, aleluia, glórias a Deus, que possam colher com abundância e que a fidelidade dos justos, Pai, aleluia, glórias a Deus, o Senhor possa honrar, aleluia, de maneira poderosa, cada um que tem sido fiéis ao Senhor, fiéis a esse ministério, que tem sido generosos para com esse ministério, que o Senhor possa, Pai, abençoar poderosamente a vida dos teus filhos e que o Senhor continue, Pai, sustentando essa igreja de pé, com as portas abertas para receber as almas que estão perdidas, Pai, e que essa igreja, a Igreja Nova Aliança com Cristo, seja uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas, para alimentar muitas vidas no sentido material, também espiritual, e que o Senhor possa prosperar a vida dos pastores, do pastor Evanildo Gomes, da pastora Camila Gomes e todos os seus filhos, todos os seus fiéis, todos os ouvintes, Pai, aleluia, da nossa rádio, que sejam prósperos, sejam abençoados para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, também quero pedir ao Senhor pela minha vida, Pai, abençoa a minha vida nesta hora, Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor possa me encher do teu Santo Espírito e que o Senhor possa tomar a minha boca nesta noite, a minha vida nesta noite, para que eu possa entregar a palavra que não é minha, mas é tua, Pai. A palavra do Senhor é poderosa e nós
necessitamos de nos alimentar com a Tua palavra. A Tua palavra diz, Pai, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, Pai, enche a nossa vida, Pai, nos deixa satisfeito, Pai, saciado com a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Aleluias. Já está na tela aí para vocês o banner, né, que traz aí o nome da nossa série, que já está terminando. Hoje é o penúltimo capítulo da nossa série, né? Vamos aplaudir aí o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olha que maravilha, né? Já estamos aqui no 29º capítulo da nossa série e vamos encerrar, né, no 30º, né? É 30º, como é que fala? O 30, meu pai? É 30º mesmo, né? 30º, no 30º capítulo nós vamos terminar a nossa série, que começou de Gênesis, Apocalipse, apresentando aí, né? Nos mostrando, nos ensinando a essência de Jesus. Olha, igreja, o nosso Deus é poderoso, viu? Só Ele mesmo para nos fazer chegar até aqui, né? Meditando na Bíblia inteira, conhecendo a essência de Jesus. Muitas pessoas pensam, né, que acha que só nos evangelhos, né, nos evangelhos ali no Novo Testamento, que nós podemos conhecer Jesus, mas nós podemos conhecer Jesus, ele é citado, né, desde Gênesis, desde quando Adão e Eva caiu, Jesus ele já foi citado ali, né, que haveria um que ia sair da semente da mulher, que ia esmagar a cabeça de Satanás. Ali já estava falando de Jesus. Jesus é a semente, né? A semente da mulher é Jesus. Então Jesus já foi citado ali desde o princípio, desde a queda do homem, Jesus já foi citado, né? Então, quem assistiu a série do começo ao fim, né, sabe, já tem aprendido bastante aí. Nós nunca vamos saber tudo da Bíblia, tá, pessoal? Os maiores teólogos, né, os maiores professores de teologia, ninguém sabe a Bíblia toda, tá? Só Deus conhece a Bíblia toda, porque Deus tem segredos que Ele só vai nos revelar quando nós estivermos na glória com Ele, né? Mas aqui o básico para a gente ter a nossa salvação, a Bíblia já nos ensina o básico aí para a gente alcançar a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então é com muita alegria que eu comunico a vocês que nós hoje, no 29º capítulo, nós já estamos aqui no penúltimo capítulo da nossa série. Então não perca a semana que vem, na terça-feira que vem, nós vamos estar encerrando, né, a nossa série, a essência de Jesus. Não perca, em nome do Senhor Jesus. E tudo vai estar gravado aí no canal do YouTube da igreja. Deu saudade, quer aprender, quer estudar mais, vai lá no canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo e clica na opção playlist. Aí vai estar todas as playlists lá de todas as séries que a gente já fez aqui, né? A playlist das orações, momento da oração, né? Enfim, e entre elas vai estar lá a essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Você pode maratonar aí, né, com esses 30 capítulos aí, que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom, pessoal? Tem também o canal da pastora Camila Gomes também, que tem muitos conteúdos poderosos. Tem a pastora Camila pregando ao vivo nas igrejas, né? Tem a playlist da Quarta da Bênção, né? Que já tem mais de 2 anos, né, pastora? Que a pastora Camila, Deus deu a Quarta da Bênção, né? Esse direcionamento da pastora Camila fazer a Quarta da Bênção presencial e também gravada, né? E estão todas lá na playlist, né, no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, tá bom, pessoal? Então, vá se alimentar também com as quartas da bênção. Se você acha que a pastora Camila, ela é abençoada, ela é uma mulher muito abençoada, então vá lá saber, né, o segredo para ser abençoado, né? Porque a quarta da bênção tem esse propósito de nos ensinar, né,
a tomar posse das bênçãos do Senhor. Então não deixe de ir lá no canal da pastora Camila Gomes também, para você maratonar com as quartas da bênção, que é muito poderosa, tá bom? Fizemos a campanha também de final de ano, que está no canal da igreja. Lá também tem a playlist da campanha do final do ano que nós fizemos para entrar no ano 2025. Foi uma campanha muito poderosa. Vá lá também, né, assistir essa campanha. E se sentir de fazer a campanha, faz também. A gente lá ensina, né, no começo, desde o começo até o fim da campanha, a gente ensina como foi a campanha. Você pode fazer, né? Seria melhor ter feito no começo, né? Mas se não fez, dá tempo ainda fazer, né? E é isso aí, pessoal. É se alimentar do que Deus tem para nós, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, seja uma pregação ou seja a leitura da palavra, ela se renova a cada manhã. Eu já tive pregação que eu já ouvi uma vez e eu ouvi de novo, e Deus falou comigo todas as vezes que eu ouvi, com o mesmo pregador, com a mesma palavra, o mesmo tema. Deus falou comigo de novo, né? De outra forma. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, igreja, tá bom? Então glórias a Deus. Vamos já estar abrindo aqui o nosso primeiro banner, tá bom? Hoje nós vamos estar meditando nas cartas, né? A primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, e vamos meditar também nas cartas do apóstolo João, tá? 1 João, 2 João, 3 João. Nós vamos estar meditando nessas cartas, né, desses dois apóstolos aí, o apóstolo Pedro e também o apóstolo João, tá bom? Deixa eu beber um pouco de água aqui. Então, primeiro, nós vamos meditar nas cartas de Pedro, né? 1 e 2 Pedro, nas duas cartas, né? Onde nos traz a revelação de que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, o pastor e bispo das nossas almas, tá bom? Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, o pastor e bispo das nossas almas. Nós vamos entender esse tema aí, né, meditando aí nessas duas passagens. Em 1 Pedro nós vamos meditar no capítulo 2, versículo 25, na segunda carta de Pedro nós vamos meditar no capítulo 1, no versículo 16 e versículo 17, ok? Então vamos lá, vamos ler nossa introdução aqui e nós já vamos começar a ler as referências aqui de 1 Pedro, tá bom? Então, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Pedro fala que os cristãos eram como ovelhas desgarradas, né? Eram como ovelhas desgarradas, mas foram restauradas pelo pastor e bispo das suas almas, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz, que suportou carregar os nossos pecados e sofrimentos para que pudéssemos ser curados e ter vida nova. Amém? Então, as dores que Jesus sentiu foi para nos curar, né? E a morte dele foi para nos dar a vida, né? Então, Jesus, nada mais, nada menos, ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu o nosso castigo. Ele levou a culpa que era nossa, né? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando nesse tema. É o que o apóstolo Pedro, né, diz nessa passagem aí no capítulo 2. É isso que ele fala aí, tá bom? Dá uma limpadinha no óculos aqui. Então vamos ler agora aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, que diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Eu estou lendo aqui na versão NTLH, ok? Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, né? Vocês estavam desgarrados como ovelhas. Essa era a situação da humanidade, né? Vivíamos como ovelhas desgarradas, né? E agora, porém,
nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Pedro usa essa metáfora das ovelhas para descrever a nossa condição humana antes de conhecer a Cristo, né? Essa condição era perdida, sem direção e sem propósito, né? Igual como eu falei aqui, né, para introduzir a música do Adilson Alves, né? A nossa condição antes de Jesus, a condição da humanidade antes de Cristo era essa condição de ovelha desgarrada. Era uma situação de estarmos perdidos e sem direção e sem propósito. Essa é a vida das pessoas que estão sem Deus, que vivem tentando sua vida. Eu não gosto de religião, eu não tenho religião, eu sou ateu, eu sou isso. A situação dessas pessoas é nessa situação que eles vivem, como ovelhas desgarradas, perdida, sem direção e sem propósito. Tá? Então a frase pastor e bispo das suas almas destaca Jesus como guia e protetor espiritual das nossas vidas, né? Ele é responsável pela igreja, né? E é aquele que cuida e dirige a vida dos cristãos. Amém, igreja? Então, essa é a função de Jesus, essa é a autoridade que ele tem sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre a humanidade. Essa é a posição de Jesus, essa foi a motivação de Jesus ter entregue as suas vidas por nós. Ele se tornou o pastor e bispo das nossas almas. Amém? Vamos ler aqui, vamos para o nosso segundo banner aqui. Nós vamos ler aqui agora, lemos primeiro a Pedro, né? Nós lemos aqui a primeira carta de Pedro no capítulo 2, versículo 25. Agora nós vamos ler aqui, né? Vamos ler em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde o apóstolo Pedro enfatiza a realidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Afirmando que ele, né, que o Pedro, né? Pedro e os outros apóstolos foram testemunhas oculares da majestade de Jesus. Ele não estava ali contando algo que alguém contou para ele. Eles são testemunha viva. Eles viram, eles testemunharam ali. Ele andou com Jesus, eles andaram com Jesus, né? Então aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 16 e 17, né? Pedro ele afirma, né, que ele e os outros foram testemunhas oculares da majestade de Jesus, e eles não estavam seguindo fábulas, né, fábulas inventadas. Ele relembra o episódio da transfiguração, né, onde Jesus recebeu honra e glória do Deus Pai, né? Confirmando ali, assim como foi no batismo, né? Ali no dia de João Batista foi batizar Jesus, a pomba veio, pousou sobre a cabeça dele, e uma voz do céu falou: eis aí o meu filho amado, né? Então no dia da transfiguração, que estava ali Pedro, Tiago e João junto ali no monte com ele, né? Que Jesus foi transfigurado, o corpo dele ficou um corpo glorificado, né? Ele foi transfigurado, ele não estava ali numa situação humana, né? De carne e osso. Ele foi transfigurado, né? Para um corpo glorificado, né? E ali estava Moisés e Elias conversando com ele, né? Estava Moisés e Elias conversando com ele, e Pedro, Tiago e João ficaram ali, né? Pasmo, e eles queriam fazer uma tenda, né? Para Jesus. Falou para Jesus que ia fazer uma tenda falou que ia fazer uma tenda para Jesus, para Elias e outra para Moisés, né? E foi um episódio maravilhoso. E naquele dia, né? Uma voz do céu falou novamente, confirmando a veracidade de Jesus, né? Aleluia, a veracidade de suas palavras ali, né? Vamos ler aqui,
Vamos ler então a passagem aqui de 2 Pedro capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Nós não estávamos contando coisas inventadas, né, quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Aí no 17 ele diz assim: nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Olha o que Deus falou ali no dia da transfiguração, né? Deus confirmando mais uma vez, né? E estava ali, né? Aqueles que tinham mais intimidade com Jesus, né? Pedro, Tiago e João, eles estavam sempre juntos ali. É isso que Deus quer de nós, igreja. Quem é íntimo do Senhor participa de muita coisa, vê coisa que outras pessoas não vê. Deus fala de uma forma que outras pessoas, que não fala com outras pessoas, o que? Intimidade, né? Então aqui, vamos entender aqui, né? Vamos entender bem o contexto aqui do versículo 16 e também do versículo 17, né? Então no versículo 16, Pedro, ele inicia afirmando que não estava compartilhando histórias inventadas sobre a vinda de Jesus, né? E o poder e a vinda, né? Ele não estava inventando, compartilhando histórias inventadas, né? Ele fala ali que mas sim testemunhando de eventos reais que ele pôde ver, presenciar, né? Ele e os outros, ele e outros apóstolos foram testemunha oculares da majestade de Jesus, né? O que significa que viram e presenciaram pessoalmente sua glória e poder. Amém? Então, é isso que a gente entende aqui no versículo 16. No versículo 17, Pedro já menciona um momento específico, né? Ele menciona um momento específico em que essa majestade de Jesus foi revelada, né? A transfiguração, né? Então, neste evento, Jesus foi transformado diante de Pedro, Tiago e João, né? E uma voz do céu declarou: este é o meu filho amado, em que me comprazo, em que tenho prazer, em que nele tenho prazer, né? Essa declaração vinda diretamente de Deus, né? Essa voz é uma validação, né? É uma validação de autoridade e divindade de Jesus. É isso que nós entendemos aqui no versículo 17. Amém? E resumindo aí todo o contexto, né? O contexto aí dos dois versículos é que Pedro descreve essa epístola para fortalecer a fé dos cristãos, né? Especialmente diante de falsos mestres que negavam a vinda de Jesus, né? E a verdade do evangelho, né? Esses falsos mestres, né? Eles negavam ali a verdade do evangelho, né? E como é que diz? A divindade de Jesus, eles negavam ali, né? Então, Pedro, ele usa seu próprio testemunho como prova da realidade da fé cristã, né? Ele usa seu próprio testemunho, né? Para provar, como prova da realidade da fé cristã, demonstrando que suas palavras não são baseadas em lendas, mas em experiências pessoais, né? Então, ninguém melhor para falar aí, para nos trazer essa essência tão poderosa da divindade, do poder, da autoridade, né, do Filho de Deus, né? Como os apóstolos aí, né? Pedro e também os outros, né? João também, enfim, e todos que não viram a transfiguração, mas viram Jesus, né, transformar
transformar água em vinho, transformar, né, multiplicar pães e peixes, curar cego, aleijado, coxo, leproso, né? Então, todos que presenciaram aí os apóstolos, eles podem testemunhar do que eles viram, não de fábulas, né? Amém, pessoal? Então, agora nós vamos meditar aqui nas cartas de João. Primeira carta, segunda carta e terceira carta de João, onde nos traz a revelação de que Jesus, ele é o amor encarnado. Amém? A essência de Deus a essência do próprio Deus. O amor é a essência do próprio Deus. Amém? Então nós vamos meditar em 1 João no capítulo 4, no versículo 8. Em 2 João nós vamos meditar no capítulo 1, versículo 3. E terceira carta de João, nós vamos meditar no capítulo 1 e no versículo 11, ok? Então vamos ler aqui a introdução para a gente já ler as referências, tá bom? Então, em primeira carta de João, no capítulo 4 e versículo 8, a mensagem central, né, é que Deus é amor, né? É que fala que Deus é amor. Essa declaração enfatiza que o amor não é apenas uma característica de Deus, entende? Mas é a própria essência dele. Então, aqueles que não amam a Deus não podem conhecer a Deus. Tem muita gente que fala, né, que ama a Deus da boca para fora, mas na verdade essa pessoa não conhece Deus, né? Então, aqueles que não amam a Deus jamais verão a Deus. Eles jamais conhecerão a Deus, jamais verão a Deus, né? Então, portanto, aqueles que não amam não podem conhecer a Deus. Não podem conhecer a Deus verdadeiramente, pois o amor é a base da sua natureza e caráter. Vamos ler aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Amém? Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Pessoas que não têm amor no coração, eles jamais verão a Deus. É preciso ter amor no coração para poder, né, dizer que conhece a Deus. E aquele que diz que conhece a Deus e não tem amor no coração é mentiroso, porque se alguém conhece a Deus, tem Deus no coração, o coração dele só tem que estar cheio de amor, né? É tanto que quando você busca os frutos do Espírito, você adquire ali amor, paciência, longanimidade, né? Domínio próprio, né? Então, para você perceber, para você ver que a essência de Deus, né, é a essência do amor, ok? Então, quando nós falamos, né, quando nós falamos que Jesus, ele é o amor encarnado, nós falamos que Deus é a fonte do amor, né? O versículo não diz apenas que Deus é amor, mas que ele é o próprio amor, né? Isso significa que o amor emana de Deus. O amor emana de Deus e é a força motriz, né? A força que a força que nos influencia, que faz tudo funcionar, né? Motriz quer dizer isso, que a força que faz funcionar, que faz mover, né? Então, isso significa que o amor emana de Deus e é a força motriz por trás de tudo o que ele faz. É isso que faz mover, né? Que faz coisas acontecerem, é por causa desse amor, essa força motriz que por trás, né? Por trás de tudo o que ele faz é por causa do amor, né? Por causa do amor que ele tem por nós, que faz com que coisas grandes e poderosas aconteçam na nossa vida, viu, igreja? É a essência do amor de Deus que faz acontecer milagres e maravilhas, né, na nossa vida, e que faz com que o homem seja próspero, seja abençoado,
né, tenha uma vida plena, tenha uma família plena, tenha um ministério, né, próspero, né? É o amor de Deus que faz funcionar todo o mecanismo para que aconteçam coisas maravilhosas em nossa vida, né? Então, quando falamos do amor de Deus, falamos, né, quando falamos que Ele é o amor encarnado, né? Falamos, entendemos que o amor é a essência de Deus, né? O amor não é apenas uma das muitas qualidades de Deus, né? É o que o define. O amor é o que define Deus. O que define Deus é o amor, certo? O amor não é uma das qualidades, das muitas qualidades que Deus tem. Quando se fala de amor, se define o nome de Deus, né? Amém? Vocês entenderam isso? O amor não é apenas uma das muitas qualidades de Deus, é o que o define. Amém, pessoal? Então, quando falamos também de Deus, né? Quando falamos que Jesus, ele é a essência, é o amor encarnado, né? Envolve conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus envolve o amor. Conhecer a Deus envolve o amor. Se você honra a Deus, você vê pessoas que nunca foi numa igreja. Se você perguntar para uma criança se ela ama a Deus, ela vai dizer que ama. É verdade ou não é? Se você perguntar para uma criança, você ama a Deus? Ele pode ninguém nunca ter falado de Deus para ele, mas você ama a Deus? Amo. Ele vai dizer que ama. Uma criança não consegue dizer que não ama a Deus. Uma criança, para falar que não ama a Deus, é só se ela tiver possessa, só se ela tiver possuída por um demônio, né? Ou por demônios, né? Então, porque a criança, ela em si, ela tem amor no coração, né? A criança, na inocência da criança, ela tem amor no coração. Tanto que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Porque o coração da criança é um coração puro. Ela é pecadora, porém o coração dela é puro ainda. Ela tem amor no seu coração, né? Então, quem não ama não pode compreender a verdade, não pode compreender a verdadeira natureza de Deus, pois o amor é a chave para se conectar com Deus. Amém? Se você é uma pessoa que você não tem amor por ninguém, você não tem amor pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelas pessoas, você não é uma pessoa, você não se compadece com a dificuldade de alguém, quando vê alguém sofrendo, né? Você, sei lá, vê, sabe de sofrimento de pessoas e você não tem amor, você é cru, você, sabe, você é uma pessoa que não tem amor. Essas pessoas jamais vão conhecer a Deus. Se existe amor no seu coração, né? É possível você se conectar com Deus, você conhecer a Deus. Uma pessoa sem amor, ela não pode conhecer a Deus. É impossível uma pessoa sem amor se conectar com Deus. Eu amo. Olha, tem pessoas que dizem assim: eu sou, minha natureza é assim, eu sou duro, eu não choro, eu não tenho amor por ninguém e tal, mas eu amo a Deus. Ele pode até falar que ele ama a Deus, né? Porque às vezes ele vai se escandalizar dele falar que ele não ama a Deus. Ele vai dizer assim: eu só amo a Deus, só tenho amor só por Deus, ou eu só tenho amor só por mim. É mentiroso. É mentiroso. Se a pessoa não tem, ela não tem amor no coração, não tem sensibilidade, ela jamais vai amar a Deus. Ela não tem amor nem a própria vida dela. Ela não tem amor nem a própria vida dela, né? Então, deixa eu atualizar o microfone aqui, tá meio atrasado. Então, o amor é a prova da nossa fé. O amor também é a prova da nossa fé. Assim como o amor de Deus se manifestou através de Jesus, né? Assim como o amor de Deus se manifestou através de Jesus,
o amor em nossas vidas é um reflexo do amor divino. É um reflexo do amor divino e uma prova da nossa fé. Ok? Então, o que nós entendemos aqui, aqui na passagem de 2 João, no capítulo 1, no versículo 3, João expressa o seu desejo, né? Ele expressa o desejo dele para aqueles, né? Ele expressa o desejo dele para aqueles a quem ele escreve, né? Que é a igreja. Ele está escrevendo aqui para a igreja, né? Para que experimentem as bênçãos divinas, né? A graça, a misericórdia e a paz que vem de Deus Pai, né? De Deus Pai e de Jesus Cristo, que é o Filho do Pai, né? O Filho de Deus, né? E então que são concedidas através da verdade e do amor. A verdade, que é a palavra de Deus, e do amor de Deus, né? Vamos ler aqui, ó, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, esteja convosco em verdade e em amor. Então, essa paz que nós adquirimos, ela vem através da verdade de Cristo, né? Da verdade de Cristo e do amor, né? Da verdade e do amor do nosso Deus. Amém, pessoal? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, é nele que nós encontramos paz, graça, misericórdia, né? Nós encontramos só em Cristo Jesus. Amém? E aqui em 3 João, né? Terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 11, a mensagem central é o chamado, né? Fala do um convite, né? Um chamado à ação para os cristãos não imitar o mal, né? Não imitar o mal, mas sim o bem. Aquele que pratica o bem demonstra ser filho de Deus, enquanto aqueles que praticam o mal não o conhecem, né? A mensagem é um convite para seguir o exemplo de Jesus e de outros líderes íntegros e santos, né? Focando em fazer o bem e evitar o que é tudo aquilo que é mal, né? Vamos ler aqui, ó, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, ó. Ele diz: Gaio, meu querido amigo, né? Ele diz: Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus, né? Então é isso que João diz aqui para Gaio. Então o contexto dessa carta aqui, né, nessa terceira carta que João escreve para Gaio, né? Gaio era um líder cristão, né? Ele era um líder cristão. E aqui João ele elogiando sua fidelidade, né? Elogiando a fidelidade de Gaio, né? Elogiando sua fidelidade e hospitalidade, né? Então, no entanto, a carta também adverte sobre um homem chamado como é o nome desse camarada aqui? Ruim de falar aqui, mas vou falar. Diótrefes, né? Então, essa carta, ela foi, né, dirigida ali, escrita para Gaio, mas falava também do contexto ali referente a um camarada chamado Diótrefes, né, que esse camarada estava usando, causando problema na igreja, né, impedindo outros praticarem a hospitalidade. Olha que infeliz esse camarada aqui, né? Ele estava impedindo, né, os outros de praticarem a hospitalidade, e o seu
se opondo, né? E se opondo à liderança de João, né? Então João ele fala para Gaio imitar, né, aqueles que fazem o bem. Não imite esse camarada aí não, né? Não imita esse tal de Diótrefes não aí, porque esse camarada aí tá, né, não tá sendo usado pelo Espírito de Deus não, né? É isso que ele adverte aqui nessa terceira carta. Amém, pessoal? Então nós temos, igreja, que tomar muito cuidado. Nós não podemos servir a Deus, né? Levar o título de cristão, que hoje está cheio. Hoje está cheio de pessoas que se titulam cristão. Aí coloca lá, né? Filha do Deus vivo, né? Filha do rei, filho do rei. Coloca lá no status da sua rede social, dizendo que é filho do rei, filha do, né? Mas, e aí? E as suas ações? E as suas atitudes? Está sendo de filho do rei? Está sendo de filha do rei? Não está sendo, né? Você tem uma vida, né, de testemunho? Você imita Cristo ou você imita o mundo, né? Você é um imitador dos homens íntegros da Bíblia, dos homens santos que tiveram a sua vida santificada, separada do pecado, ou você está vivendo igual o povo do mundo? Faz tudo o que o povo do mundo faz. Quando está na rodinha, é crente na igreja, mas quando está na rodinha do povo do mundo, tá tudo liberado. Eu peço licença ao pai aqui, peço licença ao pai rapidinho para me enturmar aqui com a galera, né? E ali rola de tudo. Então, igreja, nós temos que aprender a temer ao Senhor, amar ao Senhor, temer ao Senhor, né? Assim como João, ele diz aqui, né? Ele diz aqui na segunda carta, ele diz aqui, né? Na primeira carta, né? Na primeira carta ele diz aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Amém? Então, busque amar ao Senhor. Não queira ser um religioso, não. Hoje está cheio de pessoas que querem muito ser um religioso, né? E vem na igreja aos domingos e tal, né? Ele é fiel à doutrina da igreja e tudo, mas ele é um religioso. Ele é um religioso, talvez já tenha passado por várias religiões. Era da religião católica, foi da religião lá, né, budista, foi da religião lá espírita, sei lá, né? Foi da Umbanda, foi de várias religiões, e ele segue só religiões, mas ele nunca teve um encontro com Deus, ele nunca amou o Senhor, ele não sabe o que é isso, amar a Deus, temer a Deus, muito menos temer a Deus, né? Então que nós possamos, igreja, buscar, essa é a mensagem de hoje, esse foi o ensinamento que o Senhor deu para nós, né, de que ele é o amor encarnado. Jesus, ele é o amor de Deus encarnado na terra. Jesus, ele veio para expressar o amor de Deus. Seja eu e você também uma expressão do amor de Deus para a vida das pessoas. Faça com que as pessoas vejam Deus em você. Quando você chegar nos lugares, faça com que as pessoas sintam Deus em você. Faça o ambiente mudar. Faça com que pessoas sejam curadas. Faça com que demônios caiam por terra. Demônios caiam por terra quando você chegar no lugar, porque o demônio não vai resistir ver a presença de Deus na sua vida. É sobre isso, igreja. É sobre isso. Cristãos que agem sem amor. Que nós possamos, igreja, estar cheios do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha frutificar em nós. Aleluia, glórias a Deus. Não uma capa de cristão, né? Que não venhamos ali apenas, né, transmitir ali para a vista das pessoas, né, uma boa aparência de cristão, mas você não tem o Espírito de Deus, né, que produz amor na sua vida,
que produz a alegria, que produz a paz, que produz a paciência, que produz a delicadeza, que produz a bondade, que produz a fidelidade e que produz a humildade e o domínio próprio na sua vida. Busque o Espírito Santo de Deus todos os dias. E não se conforme se você não recebe isso. Não admita você viver, deixar ressuscitar o velho homem dentro de você. Não se permita. Não se permita o velho homem se ressuscitar dentro de você. Mate ele todos os dias se for preciso. Mate o velho homem. Mate o velho homem, a velha mulher dentro de você. Mate. Como é que eu faço isso, pastor Evanildo? Buscando, em oração, em consagração, em jejum, no secreto. Ô, pastor, é vindo na igreja só os domingos, tá bom? Não é isso não. É buscando em casa, no secreto. Não se conforme, chore, fale: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso matar esse velho homem dentro de mim, que se ressuscita sempre dentro de mim. Não se conforme, faça a diferença, não aceite carregar o nome de uma igreja nas costas, na testa, né? Mas quando você abre a boca, quando você está no meio de pessoas, você não dá um bom testemunho no que você fala, da forma que você fala, da forma que você anda, da forma que você se veste. Com as suas atitudes você não mostra que ama a Deus. Você não é uma expressão do amor de Deus. Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. E a ideia é que nós também sejamos a expressão de Deus, né, para outras pessoas. Outras pessoas olhem para nós e falem: esse Deus é muito bom. Eu vejo Deus na vida do pastor Evanildo, na vida da pastora Camila, na vida do irmão Sérgio, na vida da irmã Neide, na vida da irmã Karina. Essa é a ideia, de que Deus olhe para nós, as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, igreja. Amém, meus irmãos? Eu vou estar orando nesse momento, e você que se sentiu tocado, sentiu que você precisa melhorar, eu e você precisa melhorar. Eu e você, todos nós precisamos. Não tem bom, igreja, não tem pastor, todos nós temos que buscar todos os dias estar cheio do Espírito Santo de Deus, buscar os frutos do Espírito em nossas vidas. Ele tem, essa árvore tem que frutificar. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós podemos frutificar se os ramos estão ligados. A videira, ela tem que frutificar. Agora, se ela não está frutificando, ela não está ligada no ramo. Ela não está ligada na figueira. Ele é a figueira, né? A videira, e nós somos os ramos. E esse ramo tem que estar ligado nele. Quando está ligado nele, vai frutificar. Vai frutificar. Mas é necessário ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Medite na palavra de Deus. Eu e a pastora Camila, nós estamos, mais uma vez, nós estamos lendo, né, a Bíblia inteira novamente. Fizemos o propósito de ler a Bíblia mais uma vez inteira novamente, igreja. Então é maravilhoso, nunca se canse de ler a Bíblia. Já leu uma vez, já leu 2 vezes, já leu 3, 4, 5. Leia quantas vezes for preciso a Bíblia toda. Leia. Você vai aprender mais. Deus vai falar mais com você, né? Deus vai falar de uma forma mais poderosa contigo, né? Você vai adquirir mais intimidade com Deus. Não se limite só nos cultos. Deus está nos dando um novo direcionamento aqui. Em breve eu vou estar falando no grupo da igreja o novo direcionamento que o Senhor está dando para nós, tá? Então, mas já vou dar um spoiler aqui para vocês. O direcionamento que Deus quer de nós é que nós possamos ganhar a nossa família para Deus, igreja. Vamos parar de viver, de querer a salvação só para nós. Vamos parar de viver a nossa vida buscando só para nós. Vamos buscar para nossa família. Vamos reunir as nossas famílias e fazer culto nos lares, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos cônjuges. Vamos orar, vamos buscar para a família, vamos ganhar, vamos ser missionário dentro da nossa própria casa. E a igreja do Senhor vai contribuir para isso, igreja. A igreja do Senhor, ela vai contribuir para isso, ela vai te ajudar a fazer isso. A igreja do Senhor vai fazer com que você tenha esse tempo para você
orar junto com a sua família, agradecer a Deus pelo dia, a família se reunir, almoçar junto, tomar café junto, jantar junto, né? Ter momentos bons, os pais ouvir os filhos, o marido ouvir a esposa ouvir o marido, né? Saírem juntos. Esse é o direcionamento que o Senhor está dando para nós, igreja. Mas nós vamos estar falando sobre isso aí no grupo da igreja, amém? E Jesus está voltando, igreja, e Ele não quer buscar tomar um numa cama e deixar o outro não. Ele não quer levar o pai e a mãe e deixar os filhos. Ou Ele não quer levar os filhos e deixar o pai ou a mãe. Não, e não é isso que Deus quer. Deus ama a família e Deus quer arrebatar a família. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Não temos muito tempo mais para vaidade. Não temos muito tempo mais para ficar aqui fazendo planos nossos. Vamos se preocupar em viver o plano, o propósito de Deus. Que os nossos planos e propósitos estejam no segundo plano. Que nós possamos viver, se interessar em viver o propósito de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. É isso que vai nos garantir a ser bem-sucedido. Aleluia, glórias a Deus. E, aleluia, tomar a força o céu. Tomar a força. O céu é tomada a força. O céu não é para quem anda de braço cruzado. O céu não é para quem anda no raso, não. O céu é para quem... A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Você precisa se esforçar para tomar, aleluia, para poder entrar no céu, para morar no céu com o Senhor, para estar com Ele. Quando eu falo morar com o Senhor, não é ficar em um lugar só, não. É onde o Senhor estiver, você está com Ele, habitar com Ele. Habitar com Ele. Amém, igreja do Senhor? Então nós vamos estar orando nesse momento. Você que se sentiu tocado, coloque a sua mão no seu coração e nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento orar pela tua igreja, Pai, que se sentiu impactada por esta mensagem, se sentiu tocado, se sentiu, Pai, que verdadeiramente precisa buscar amar mais o Senhor, temer mais o Senhor, buscar amar o Senhor verdadeiramente, Pai, não aquele amor raso, não aquele amor da boca para fora, mas aquele filho que ama e que faz com que transpareça, aleluia, glórias a Deus, reflita o amor de Deus para outras pessoas, o reflexo do amor de Deus para outras pessoas, Pai. E que todos aqueles que foram tocados, Pai, e querem refletir o amor de Deus em suas vidas, para que outras pessoas possam ver o amor de Deus, aleluia, através de nós, que o Senhor possa, Pai, nesta noite renovar, Senhor. Renova, meu Pai, renova com teu Santo Espírito agora esta pessoa que se sentiu tocada e disse: Senhor, eu preciso de mais, eu quero mais da tua essência, eu quero mais do teu amor, eu quero te amar melhor, eu quero te servir melhor, eu quero te honrar melhor, eu quero ser mais grato, eu quero te buscar mais, eu quero conhecer mais da tua palavra, eu quero ter fome e sede da tua palavra, eu quero que o Senhor seja o meu pão de cada dia, eu quero que o Senhor seja, aleluia, o pão da vida, o pão que me dá a vida, que me alimenta a minha, não a minha carne, mas eu quero que o Senhor seja o pão que alimenta a minha alma todos os dias, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, enche essas pessoas agora, Pai, com o teu Santo Espírito, Pai. Vai enchendo agora, faz com que aqueles que não falavam em línguas falem em línguas agora, aqueles que já são batizados pelo Espírito Santo, aqueles que já falavam em línguas, mas nunca mais falaram, venham falar a partir de hoje, em nome de Jesus, venham ser renovados pelo teu Santo Espírito, meu Pai, e que a partir de hoje, meu Pai, eles venham estar com o seu coração cheio de amor, desprendido da vaidade desse mundo, desprendido da vaidade, meu Pai, das coisas terrenas desse mundo, das coisas materiais, que possamos nos desapegar, meu Pai, das coisas terrenas e nos apegar no Senhor, que é maravilhoso, que é bondoso, que é fiel e que é o único que pode nos levar ao céu e também aquele que pode condenar ao inferno, é somente o Senhor, Pai, e nós queremos grudar em Ti, abraçar o Senhor, colocar a nossa cabeça no teu ombro todos os dias, Pai, e descansar a nossa cabeça, descansar as nossas pernas, o nosso corpo, nossos braços, Pai, nos braços do Senhor e sermos teus filhos, Pai. Não queremos ser filhos do diabo, queremos ser
considerados teus filhos, Pai, por adoção e fazer parte da herança que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, tomem posse, aleluia, da palavra de Deus, tome posse desta palavra e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Quero já estar dando os avisos aqui. Amanhã nós temos Quarta da Bênção online com a pastora Camila Gomes, tá bom? Às 19 horas no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos se preparem para isso, tá? Não percam a Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes amanhã às 19 horas no canal do YouTube, tá bom? Então, e no domingo estaremos aqui com o culto da família, né? O culto online e presencial às 19 horas para edificar a sua vida e você começar a sua semana abençoado, recebendo aí a bênção, a graça e o direcionamento do Senhor para ter uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus, tá bom? E a nossa rádio 24 horas aí para abençoar a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer e vamos também estar dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse culto. Muito obrigado, Pai, pela presença de todos que se fizeram presente conosco nessa noite. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda tudo que leva o nosso nome. Dá-nos uma noite de paz, Pai. Livra-nos do terror noturno, de seta que voa ao meio-dia, Senhor, de assalto ao meio-dia. Livra-nos de todo mal, das pragas, das pestes, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Livra-nos, Pai, aleluia, de toda enfermidade, Pai, que caia por terra as enfermidades. Todos que estão enfermos agora venham ser curados em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa libertar, Senhor, aqueles que precisam de libertação. Que o Senhor venha salvar todos aqueles que precisam de salvação. E que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada e um restinho de semana abençoado para a glória do Teu santo nome. E que o Senhor possa nos dar a graça de estarmos aqui amanhã na Quarta da Bênção e também no culto de domingo para glorificar e exaltar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.